Hoje com Pastor Joseph Prince. Quando Deus falou para a serpente, a primeira profecia na Bíblia, a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Mas olha, a mulher não tem semente. O homem tem semente. Isso é profundo? A mulher tem o ovo, o homem tem a semente. Certo? Porque Deus disse a semente da mulher. Deus estava falando do nascimento virginal. Por quê? Porque depois disso, Adão e Eva tinham pecado no seu sangue. No momento que nasce um bebê neste mundo, o bebê nasce inocente, mas com pecado no sangue. Todo mundo que nasce neste mundo nasce pecador. Não porque pecou. Somos todos pecadores porque Adão pecou. Você está entendendo? Certo? Olha, alguém diz não é justo. Espere um pouco. Deus enviou Jesus Cristo, o último Adão, para que por sua obediência na cruz sejamos feitos justos. Isso é injusto? Não são as nossas obras que nos fazem justos. A sua obra nos fez justos. E Deus permitiu esse sistema para que a outra parte traga benefício para nós. Ok? Olha, Deus disse a semente da mulher. E olha, não muito tempo atrás, que a ciência médica descobriu que a placenta, onde o bebê cresce dentro da mulher, pensavam que o sangue da mãe ia para o bebê, mas sabem que isso não é verdade. Somente a nutrição da mãe, a comida, vai para o bebê e depois então os rejetos do bebê vão para a mãe. O sangue da mãe não vai para o bebê ou a placenta. Nenhum. Descobriram isso não é incrível? Porque a necessidade do nascimento virginal, o sangue de Maria não foi para Jesus. Toda a comida dela foi para Jesus. O pecado está no sangue, não na comida. Todo sangue de Jesus veio do seu Pai Celestial. E olha que coisa interessante. Oh, aleluia. Deus te ama assim. Ele fez um ser humano com sangue real, sem pecado, sangue eterno. E Deus planejou que o sangue fosse derramado. Sabe por quê? Somente um sangue inocente poderia retirar a culpa. E porque o seu sangue é divino, é eterno. Fomos perdoados eternamente. Não era sangue de bodes e touros. O altar de Israel tinha sangue de touros e bodes que cobriu o pecado por um ano. Todo ano sacrificavam e cobria por um ano. Alguns crentes hoje pensam que o sangue de Jesus é assim. Eles até mesmo pensam que o sangue de Cristo é algo comum, como o sangue de bodes e touros. O colocam no mesmo nível. Alguns pensam que não vale nem um ano. Eles pensam que mesmo num dia você pode entrar e sair do perdão. E tem que confessar para receber o perdão. Não, meu amigo, o sangue de Jesus é eterno. E porque ele é eterno, fomos perdoados eternamente. Toda a nossa vida, a vida inteira, até os pecados de amanhã já foram perdoados. Amém? E porque sabemos que fomos perdoados, o amamos muito. E não queremos pecar porque o amamos muito. E o amamos muito porque fomos perdoados. Quantos entenderam? Voltando ao assunto. E desde que Adão e Eva caíram, a pobreza veio, o estresse veio, o envelhecimento veio, ficar velho, doenças, enfermidades e, finalmente, a morte. E o diabo não sabia quando Jesus viria. O diabo não sabia como seria Jesus. E no momento que Adão e Eva tiveram Caim e Abel, a Bíblia diz que Abel levou um cordeiro, matou no altar do sacrifício e Deus aceitou aquela oferta e depois Caim matou Abel. Quem estava por trás daquele ódio de Caim? Satanás. Porque ele pensou que era Jesus, que Abel era Jesus, o que esmagaria sua cabeça. Porque a promessa era que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. E ele ficou olhando a semente da mulher, a semente da mulher, a semente. Certo? E isso torturava. A semente da mulher está vindo por aí e vai esmagar sua cabeça. O que mataria o dragão vermelho. Aleluia! O campeão viria. Ele não sabia quando. Não sabia quando. E vendo a história do Antigo Testamento, você vai ver que o diabo não sabia da sua vinda. Ele achou que Moisés seria aquele, então, quando a mãe de Moisés o colocou naquele pequeno cesto e o colocou no rio confiando em Deus, amém? Ele pensou que aquele seria. E o diabo, então, durante o tempo de Moisés, matou, então, muitos bebês, pensando que um deles seria aquela semente da mulher que o mataria, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele não sabia. Até Jesus chegar. Ele tentou impedir, até mesmo quando Jesus veio.
o diabo fez com que o rei Herodes matasse todos os bebês com menos de 2 anos. Deus protegeu Jesus. Amém. Ele tentou de todas as formas impedir que Jesus fosse para a cruz e derramasse seu sangue. Mas isso aconteceu, igreja. Eu não posso falar de tudo, mas olha, rápido, vamos lá. Isso aconteceu? O sangue foi derramado? O diabo venceu? Quer dizer o quê? Fomos perdoados eternamente. Certo. Olha, os efeitos da maldição, da queda do homem, ainda estão na terra. Ok? Mas Deus quer que andemos na graça de Deus, no favor de Deus, nas bênçãos de Deus neste mundo, mas não sendo do mundo. Deus quer que tenhamos saúde, senão porque quando Jesus veio a essa terra, ele veio curando todos os enfermos. Ele abriu o ouvido dos surdos, abriu os olhos dos cegos, ele limpou leprosos, ressuscitou mortos, aleluia! Nenhuma vez você pensaria que se as pessoas ficassem doentes pela vontade de Deus, talvez Jesus, no seu ministério terreno em Mateus, Marcos, Lucas e João, deveria deixar de curar pelo menos uma pessoa que foi a ele. Deveria ter um relato onde ele deixou algumas pessoas, certo, com doenças. Mas não tem nada disso. Ele veio fazendo o bem e curando a todos que estavam oprimidos pelo diabo. É a vontade de Deus para nós. Quer dizer que andamos na plenitude da vontade de Deus? Não. Quer dizer que todo mundo aceitou Jesus? Não. Livre-arbítrio ainda existe. Agora você pode escolher se levantar e sair por aquelas portas. Ninguém vai te parar. Amém? Deus não força as bênçãos sobre você, Ele não força o seu amor em você. Deus não força a sua bondade sobre você. Deus não força a cura em ninguém. Deus não força a prosperidade em ninguém. Deus não vai forçar uma vida boa e justa em ninguém. Ele não faz isso. Amém? Deus oferece, você recebe. Você está entendendo? Mas aqui é um problema, certo? Entre a graça de Deus, que veio com Jesus Cristo, graça e verdade vieram com Jesus Cristo, e a queda de Adão, entre os dois está a lei que foi dada no Monte Sinai. Olha, e se você olhar em Romanos 5, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei veio. Olha essa palavra veio no hebraico. Desculpa, na verdade devemos olhar no grego. Qualquer erudito do grego vai dizer que veio é a palavra grega pareisekomai. Certo? Pareisekomai. Quer dizer que veio ao lado. Não é a coisa principal. Não é o destaque. Mas é algo que vem para ficar do lado. Não era o plano de Deus, mas algo que veio para ficar do lado. Outro significado é veio em silêncio. Sabe o que é isso? Quer dizer que a lei veio de forma bem particular. Secretamente, veio ao lado secretamente. Não era o plano de Deus. Não era o plano principal de Deus. O que aconteceu? Você conhece a história? Você que segue o meu ministério sabe que eu prego isso muitas e muitas vezes. Como eles estavam no Monte Sinai com muito orgulho. Eles nem tinham ouvido os 10 mandamentos, mas disseram que tudo que Deus mandar, eles não tinham ouvido. Deus não tinha dado os 10 mandamentos. Tudo que Deus mandar, nós faremos. Nós conseguimos. Certo? Isso é orgulho. E Deus sabia, então, deste detalhe, que se ele trouxesse a graça no Monte Sinai, diretamente, para aquele povo orgulhoso, e ele enviasse Jesus, então, para aquela época, eles iam falar que não precisavam de Jesus. Se você falar, você é um ladrão? O que é um ladrão? Eu pego aquilo que eu quero. Você é um adúltero? O que é adultério? Amém? Você não honra os seus pais? O que é isso? Não entenderiam que são pecadores. Então, no meio, ou seja, entre parênteses, a lei veio como esse parênteses. A lei veio ao lado, não era o plano de Deus, certo? Deus deu a lei por causa do orgulho do homem, para que o homem não confiasse mais em si mesmo. A lei não foi dada para obedecermos. Olha isso, a lei veio para que a ofensa abundasse. Uau, ninguém ensina isso na escola dominical. Porque Deus deu a lei para que o pecado aumente. Saia dessa classe. Quantos sabem que é isso que a Bíblia diz, que Deus deu a lei para que o pecado aumente? Não é? A lei é como o espelho. Quando você olha para ele, fala quem você é. Amém? Mas o espelho não limpa. Se você vê uma mancha no rosto, uma mancha em qualquer lugar, você não pode usar o espelho para limpar. O espelho só fala quem você é. Então, no final dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, quando Deus deu os 10 mandamentos,
No final, Deus disse assim: vocês vão fazer um altar de terra e ali vocês vão levar a oferta pelo pecado e a oferta pacífica. Deus já sabia que o homem não ia cumprir os 10 mandamentos. Então Deus falou para eles para levar o quê? Animais para o sacrifício. E deixe-me falar isso. Olha, Abraão foi abençoado porque ele ofereceu um sacrifício. Davi foi abençoado porque ele ofereceu sacrifícios. Todos eles tinham pecado. Salomão foi abençoado porque ele ofereceu sacrifícios. Todos os reis foram abençoados porque ofereceram sacrifícios. A única vez que Deus permitiu que a nação fosse levada ao cativeiro foi quando o rei de Israel ou o rei de Judá adorou ídolos. Quando adoraram ídolos, olha isso, pararam com os sacrifícios. Não havia cobertura. Foi nessa época que foram entregues para outra nação. Então eu quero falar isso. Todos eles, até os heróis que você vê na Bíblia, tiveram pecado. A razão por que as bênçãos eram derramadas na sua vida é porque eles ofereciam sacrifícios. Quando eles ofereciam sacrifícios, as bênçãos continuavam vindo sobre eles. Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Você está vendo a visão panorâmica da Bíblia aqui? Ok? Você entendeu? Mas todos esses sacrifícios eram só temporários. Até o sacrifício final chegar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre, mas tira. Você entendeu? Agora, o homem sabe que pecou. Ok? Quando ele peca, ele sabe que peca. Olha bem, igreja. De quanto pecado você acha que Jesus te salvou? Você acha que precisa da graça completamente? Ou você acha que precisa muito da graça? Você acha que em algumas partes da sua vida você é muito bom? Quando Jesus te salvou, estou falando a crentes, quando Jesus te salvou, você acha que você falou com Deus quando você foi salvo? Pensa nisso. Quando foi salvo, você disse para Deus: eu acho que eu sou 30, 40% bom. Pelo menos 30%. Eu sei que nem é metade, mas olha, 30% é muito bom. Eu acho que eu sou legal. Minha mãe gosta de mim. Ela fala que eu sou muito bom, comparado a meus irmãos. Então, no meu coração, eu acho que quando eu aceitei Jesus, eu era 40% bom. Jesus deu graça para os 60%. Não levante a sua mão, só estou falando. Como é perigosa a nossa crença. E se você acredita nisso, você não é salvo. Olha, alguém diz, Pastor Prince, 40% é muito. Eu só era 20%. Honestamente, eu acho que era 20% bom. Eu não era totalmente ruim, senão eu estarei mentindo. Eu era 20% bom. Honestamente. Pastor Prince, eu era 80% mal. Quando eu aceitei Jesus, eu era 80% ruim. Jesus me salvou. Certo? 80%. Porque, honestamente, eu era 20% bom, sim. É mesmo? Se você pensa assim, certo? Você talvez não seja salvo. Ok? Não estou colocando dúvida em você, só estou falando. Precisamos ter Jesus totalmente para ter a graça totalmente. Até se você falar que você era bom, até se falar 0,0005%, eu sou bom. Ok? Você não está pronto para aceitar Jesus. E se você falar que você é bom 20% ou 10%, por isso você ainda passa por lutas. Você sempre olha para aquilo que você acha que é bom, bam, e você não esperava fazer aquilo. Você não esperava ficar irado daquela forma. Você não esperava pensar naquilo ou fazer aquele outro. E ninguém sabe quem você é, mas é quem você é. Olha, você não pode dar leis. Deixe-me explicar assim. Precisamos de lei para governar as nações. Mas quantos sabem que só está governando exteriormente? As suas obras não pode transformar o coração. Ok? No momento que a polícia abandona um país, você já viu isso? No momento que a anarquia reina, olha isso, as pessoas entram nos shoppings e começam a roubar tudo porque isso estava no coração. Mulheres sendo abusadas nas ruas e tudo mais. Por quê? Não há mais lei, não há mais ordem. Revela o coração do homem. Eles não roubavam porque tinham medo da lei. Não cometem adultério por causa da consequência da lei ou então da sociedade. Porque a sociedade opera no princípio de que o adultério é errado. Todos sabem disso. Amém? Roubar é errado. Matar é errado, não é, igreja? Precisamos dos 10 mandamentos para o exterior. Mas os crentes não estão sob os 10 mandamentos, mas estão sob a graça. A graça te dá o desejo de cumprir a lei e fazer ainda muito mais. Deixe-me explicar. Se você tem que dar a ordem, se tem que criar uma lei, dar uma ordem para alguém,
não falar mentiras é porque você sabe que aquela pessoa não é honesta. Se tem que mandar que ele fale a verdade o tempo todo. Se você tem que falar para o seu marido não cometer adultério, você tem um problema com seu marido. Se você tem que mandar alguém, certo? Quer dizer que a pessoa não tem aquilo no coração. Deus não está interessado nesse tipo de mudança exterior. Deus está interessado na transformação do coração. E por isso a graça veio. Você está ouvindo, igreja? Amém? Deus quer que você não cometa adultério porque você ama sua esposa. Amém? E você ama a Deus. Deus quer que você não roube porque você confia em Deus. Amém? Você rouba porque você não confia em Deus, que Ele vai prover para você. Amém? Certo? Foi o que aconteceu. Adão e Eva foram enganados por pensarem no que o diabo disse. Deus não quer te abençoar. Deus não quer que você coma dessa árvore porque Ele sabe que quando você comer, você vai ser sábio. Certo? Ele quis falar com eles que Deus era contra eles e Ele a favor deles. Mas todos sabem que Ele odeia o homem, que foi feito à imagem de Deus. E a raiz de todo pecado é não confiar em Deus e crer que Deus não te ama. Tem um texto incrível nas Escrituras, em Deuteronômio 1, que nos dá claramente a razão por que os filhos de Israel não entraram na terra da promessa. Achamos que é só dúvida, mas a raiz da dúvida nós vemos em Deuteronômio 1, quando diz: Moisés falou para eles o que eles falaram. Moisés disse para eles: vocês murmuraram contra Deus e disseram: porque Deus nos odeia. Nos tirou do Egito para nos matar. Porque Deus nos odeia. É a raiz. Não criam que Deus os amava. Olha, escute. Quando se trata da lógica, você sabe como é estúpida a lógica da descrença? E como é maravilhosa a lógica da fé como de criança. Olha para a lógica da descrença. Deus nos odeia. Ele nos tirou do Egito para nos matar aqui. Se Deus quisesse matá-los, os teria deixado no Egito. No Egito, não tinham comida. No Egito, eles estavam debaixo dos seus tormentadores. Com seus chicotes, estavam trabalhando um trabalho duro, fazendo tijolo. Os homens morrendo muito cedo, com doenças sem hospital para ser tratado. Certo? Deus os teria deixado lá. Como é estúpida a lógica da descrença. Mas nós não paramos para pensar nisso. Nós só acreditamos e murmuramos. E como é linda é a lógica da fé como de uma criança. Está entendendo, igreja? Ok? Então, enquanto isso, certo? O plano de Deus é sempre salvar o homem da sua queda. É culpa de Deus que o homem caiu? Não. Não se esqueça do livre-arbítrio. Sabe o que Deus fez? Ele nos deu seu Filho. É o quanto Deus nos ama. Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16 foi Jesus que disse. Ele falou para Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um golpe na mentira de Satanás no jardim do Éden quando ele disse, ele não quer te abençoar. Isso é um golpe na mentira que Israel acreditou dizendo nas suas tendas, Deus nos odeia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus não entregou Miguel, o arcanjo. Ele poderia. Ele não entregou Gabriel. Deus nos deu o que havia de melhor no céu. O que você é? Quem você é? Como você deve ser precioso para Deus entregar o seu próprio Filho? Irmãs, se vocês querem pagar $500 por um vestido, certo? Quer dizer que você gostou muito dele. Deus entregou o seu Filho por você. Uau! Olhe para alguém e diga, você talvez não saiba, mas você é muito precioso. Isso quer dizer que você tem muito valor. Ok? Diga para outra pessoa, Deus te ama. Diga, Deus te ama. Ok, eu acho que você está pronto para a mensagem. Agora que terminamos a nossa visão panorâmica, vamos então? Não, hoje eu vou usar só alguns poucos versos, ok? E por isso, parte da minha mensagem tinha que ser essa visão panorâmica. Você tem que entender, certo? Que é onde nós estamos agora. Israel ainda, quando Jesus veio, Israel ainda cria que eles eram, porque cumpriam a lei, eles pensavam que eram muito bons. Ok?
Então vem uma pergunta que merece resposta. Por que os bons sofrem, Pastor Prince? Por que os bons sofrem? Ok? Eu quero te dizer que os bons não sofrem. E você, hã? Hã? Jó! E Jó na Bíblia? Jó sofreu? Qual é a pergunta? A pergunta é por que os bons sofrem? Vou te responder. Nenhum bom sofreu, somente um que sofreu. Como o senhor fala isso? Olha, isso não importa quão boas as pessoas são. Você acha que elas são boas? Número um, as pessoas fazem algo pela comunidade, para os pobres, por exemplo, e não julgamos. Ninguém quer julgar. Mas alguns fazem isso pela razão errada. Você não sabe. Tem gente que dá generosamente por razões erradas. Nós não sabemos, não julgamos. Mas quem é bom? Olha, se você quer saber quem é bom, Jesus disse que não há ninguém bom. Certo? Jesus foi o único bom que sofreu. Quando você pensa nisso, pensa em Jó, por exemplo. A pergunta já começa errada quando você faz essa pergunta. Por que os bons sofrem? O fato de você fazer esta pergunta é porque você crê que as pessoas são boas. E eu te digo, não há ninguém bom. Jesus disse isso, ninguém é bom. Quando Jesus veio à Terra, escute bem, certo? Todos estavam mortos, espiritualmente. Você entende? Se eu te levar ao necrotério, onde os mortos estão, vamos à meia-noite. Ok, vamos dizer que eu te leve ao necrotério. Ok? E a porta do necrotério abre, com aquele barulho. O pastor Lawrence está lá dentro. Bem-vindo! Ok. Então nós vamos ao necrotério, certo? E vemos os mortos ali. E eu te digo, olha, este aqui morreu ontem à noite. Esta senhora aqui morreu 2 dias atrás. E você diz, Pastor Prince, essa aqui está mais morta. Posso te falar algo? Os dois estão mortos. Você entende isso? Não há nível de bondade. Jesus não veio tornar pessoas más em boas. Jesus veio fazer as pessoas mortas viverem. A Bíblia diz que estávamos mortos no pecado. Todos nós. Não há nenhum nível. E na nossa mente ainda confiamos em nós mesmos. Confiamos nas nossas obras. Nós confiamos, sabe, que nós temos algo bom em nós. E alguns crentes, depois de salvos, ainda creem nisso. E porque creem nisso, ainda estão lutando contra algo. E fazem coisas que nem esperavam fazer. E é como uma lição te falando. Você realmente crê que quando eu te salvei, você era bom? Não vamos nunca entender a graça de Deus se não vermos que nós não éramos bons. Somente quando você sabe disso. Você não salva um homem que está afogando enquanto ele ainda tem forças. Se uma pessoa que está afogando ainda tem forças, se tentar salvá-lo, ele vai te afogar também. Um homem que está afogando só está pronto para ser salvo quando ele não resiste. Então o Salvador pode salvá-lo. Você entendeu? Em alguns filmes eles batem e desmaiam uma pessoa, sabe? Certo? Escute bem isso. Até quem é salvo ainda continua confiando em si mesmo. Então, interpretamos os eventos da vida. E é muito interessante como interpretamos os eventos. Porque o justo sofre. E eu quero te mostrar como nós, às vezes, pensamos. E como Jesus respondeu essas perguntas, ok? Olha, em Lucas 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Durante aquele tempo, havia alguns judeus da Galileia, galileus, não se esqueça. Jesus era galileu. E a maioria dos seus discípulos eram galileus. Eu falei disso recentemente, sobre as 12 tribos de Israel, certo? Muitos deles eram galileus, com exceção de 2 ou 3, certo? Então, e respondendo Jesus, espera um pouco, naquela época, Joséfos aparentemente falou desse período aqui. Durante o tempo de Jesus, alguns dos galileus se levantaram contra Pilatos, contra o governo romano. Pôncio Pilatos era um governador romano. Eles se levantaram contra Pilatos e Pilatos escutou disso. E ele falou para os seus soldados, vamos esperar, isso foi durante a festa da Páscoa.
Quando eles foram com as suas lâmpadas, certo? Pilatos matou todos eles. Os soldados romanos os destruíram. E o sangue deles foi derramado com o sangue dos cordeiros. É isso que quer dizer misturar com seus sacrifícios, entendeu? Então, isso foi uma tragédia, não foi uma coisa ruim? Então, o que você pensaria quando você vê pessoas morrendo antes da hora e ainda mais morte violenta? Uma morte violenta. Eu te digo isso. O seu pensamento pode trair seu coração. Quando pensamos nisso, alguns dizem: essa pessoa morreu uma morte trágica antes da sua hora. Deve ter pecado muito. Certo? E eu creio que essas pessoas que falaram para Jesus dos galileus eram fariseus. O contexto indica isso. Eu creio que eram fariseus vindo a Jesus, ameaçando Jesus, porque Jesus e os discípulos eram galileus, falando para eles em Jerusalém: ei, vocês ouviram daqueles galileus? Ou seja, cuidado. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A palavra arrependimento aqui é a palavra transformar a mente, metanoia. Creia que eu vim para salvar você. Creia que este mundo está decaído. Creia que você sempre foi mal e eu sou seu salvador. Eu posso fazer você nascer de novo. O velho homem não pode melhorar e o novo homem não pode ser condenado quando eu te der uma nova vida. O velho homem não pode melhorar. Pare de tentar melhorar o velho homem. Não pode melhorar, certo? Mas te transforma em um novo homem. Você pode nascer de novo, aleluia. Uma vez você nasceu do ventre da sua mãe. Quando você nasceu daquele jeito, você nasceu com doenças, você nasceu com maldição, nascido no mundo caído. Eu vou fazer você nascer no ventre do Espírito Santo. E você vai ser um novo homem. O velho homem não pode melhorar e o novo homem não pode ser condenado. Nunca.